Olá, bem-vindas, bem-vindos à nossa conversa significativa de hoje, cujo tema é o papel da religião na sociedade. Na forma como nós estamos vendo o papel da religião na sociedade brasileira e em várias outras partes do mundo, parece que o papel da religião é causar conflito, porque o que mais se tem visto é uma postura conflituosa da religião, né? E aqui no Brasil também, mas em outras partes do mundo, uma certa busca por ah, embate de forças políticas e alinhamentos partidários, como se a religião tivesse que obrigatoriamente emprestar o seu nome à disputa partidária e à disputa política, né? Será esse o papel da religião ou será que a religião tem um outro papel a desempenhar ah, na vida da sociedade? E nós queremos crer que sim, há um outro papel, né? A religião, ela tem um papel fundamental na transformação da sociedade. Esse é o papel principal dela. Ela é uma força transformadora. E o que nós estamos vendo hoje é uma exceção, é uma situação absolutamente anômala. E essa anomalia não pode ser uma regra, ela não é a regra. Então, tiremos de nossa perspectiva, né, a religião como parte de um embate de forças políticas e vejamos sim a religião como uma força de transformação da sociedade. E a religião, ela é uma força de transformação da sociedade quando ela coloca o seu caráter espiritual, quando ela coloca essa dimensão espiritual que ela traz em ação. A espiritualidade em ação é a força de transformação que a religião tem. Se a espiritualidade não estiver em ação, essa força de transformação não se manifesta. Então, a ação é fundamental. Ou seja, nós podemos até depreender isso muito facilmente a partir de uma imagem, né? Muito simples. Se a religião nos levasse a cada uma e cada um de nós a simplesmente nos tornarmos, digamos, espectadores, né, de uma autotransformação, né, que nós ficássemos somente em cima de uma montanha contemplando o infinito e buscando inspiração para a nossa transformação, nós não transformamos a sociedade, porque nós estaríamos absolutamente deslocados da realidade social. Então, a religião, ela, quando colocada em ação, a espiritualidade, quando colocada em ação, é o que ela faz com que a religião seja uma força transformadora social. Caso contrário, a religião se torna aquela velha coisa que é eu cuido dos meus e vocês cuidem dos seus, ou seja, se torna uma coisa muito paroquial, cada um preocupado com seus próprios afazeres, seus próprios interesses. A religião se torna fechada e sim, ela acaba se tornando uma força conflituosa, porque ela vai entrar em conflito e contenda com as demais forças sociais. Mas se a religião se abre para a sociedade, vejam o que eu estou dizendo aqui, uma abertura para o mundo como um todo, não somente para os meus. Eu vou fazer ação social, mas a minha ação social é só para aqueles que são devotos da minha religião. Não é isso que nós estamos dizendo. A religião, como uma força de transformação da sociedade, é aquela que se abre para o mundo como um todo. Agora, de um lado, nós temos a religião se abrindo para o mundo como um todo, né, e buscando exercer o seu caráter de transformação social, essa religião que agora foge a esse padrão do que nós estamos vendo hoje em dia, que é o padrão da conflita e do conflito e da contenda política, né, das forças políticas. Essa religião, ela vai encontrar uma sociedade que está em constante transformação também, né? E os sistemas econômicos, por exemplo, os sistemas políticos, os sistemas sociais, né, eles não podem prescindir da perspectiva de que eles atendem uma realidade humana. Os sistemas econômicos não vieram para atender uma realidade que não seja a realidade do ser humano, né? Se é para atender a realidade humana, quem é esse ser humano que se encontra inserido dentro da perspectiva da espiritualidade em ação, da ação religiosa?
Isso é um fato também. Um percentual muito grande da humanidade, pesquisas mais recentes indicam isso, 80% talvez da humanidade se identifica com algum princípio espiritual. Não vou dizer que se identifique com a religião A, B ou C, mas se identifica com algum princípio espiritual. E o que são esses princípios espirituais, né? São os princípios que a religião nos traz, a dimensão religiosa nos traz, como generosidade, como humildade, como compaixão, como cooperação, como preocupação com o bem-estar do outro. Esses são princípios que a dimensão da espiritualidade em ação sempre nos trouxe. Agora, se nós estamos falando, por exemplo, em estabelecer um sistema econômico, como esse sistema econômico dialoga com essas forças da espiritualidade? Se ele não dialogar, né? Se a mudança social que a economia se propõe, né, for realizada sem qualquer universo de valores, nós vamos ter o desastre. E isso é fato, não sou eu só dizendo. Se vocês voltarem à história da humanidade, vão ver que toda vez que a humanidade se distanciou de valores humanos, né, que são esses valores que eu acabei de falar: generosidade, compaixão, cooperação, humildade, desejo do bem-estar do próximo. Toda vez que a humanidade se afastou de valores dessa dimensão, o caos se estabeleceu. Então, não há humanidade onde a transformação político, social, econômica não seja realizada através do universo de valores. E esse é o papel da religião na sociedade. O papel da espiritualidade em ação, eu vou ficar o tempo todo agora nessa minha fala de hoje, né? Alternando entre o papel da religião na sociedade e o papel da espiritualidade em ação, e são a mesma coisa. Ainda que muitos de vocês talvez tenham uma certa reação e dizer: nossa, mas por que você fala em religião? Religião é um problema, não vamos falar de religião, não vamos falar disso que leva a gente ao desentendimento. Falamos só de espiritualidade. Mas a religião em ação, essa estrutura religiosa, né, que aparece a partir de séculos de prática de espiritualidade em ação, onde um grupo de pessoas se identifica com as mesmas práticas, é mais fácil de nós definirmos como sendo o que esse grupo traz de transformação para a sociedade. Vejam, por exemplo, o que foi a transformação para a sociedade que o cristianismo trouxe há 2000 e tantos anos atrás. Uma sociedade que desconhecia ou não vivenciava, talvez sendo mais correto na minha colocação, não vivenciava a dimensão do amor que Cristo trouxe. Cristo trouxe uma dimensão de amor, uma dimensão de compaixão, uma dimensão de cuidado que a sociedade daquela época não conhecia. E essa espiritualidade em ação provocou uma transformação social profunda, que foi o que fez com que aqueles que se reuniam em torno desses ensinamentos começaram a ser conhecidos como cristãos, e como cristãos, então, se identificavam como sendo seguidores de uma religião, a religião cristã. Pegue o mesmo exemplo com o que aconteceu, por exemplo, com o profeta Muhammad, né? Fora essa questão histórica que nós temos, e há uma série de divergências sobre isso, mas não é o que está em foco aqui agora, que são as guerras de conquista e as guerras religiosas, né, que são associados ao Islã. Mas peguem aquilo de transformação profunda que o profeta Muhammad trouxe. O que Muhammad trouxe? Ele trouxe a ideia da constituição de um Estado nacional. A ideia do Estado-nação aparece com o Islã, e que depois vai tomando conta da Europa como um todo. A ideia de que era muito mais, digamos, eficaz e eficiente que povos que antes eram guerreiros se unissem numa fé comum, numa causa única, e deixassem de guerrear, e com isso pudessem constituir um Estado nacional onde eles fossem muito mais prósperos e as possibilidades de realização de cada cidadão daquele Estado nacional pudesse ser
melhor realizada, isso é único na história humana. Então, a religião traz, quando a religião está em ação, né, ela traz uma transformação, e essa transformação é capaz de ser extremamente ah, modificadora dos processos que se encontram em curso na humanidade, né? Muito bem. Agora, nós precisamos então, não somente na política, mas na dimensão social e na dimensão econômica e na dimensão cultural, permear isso tudo com um universo de valores que conduzam, né, a uma realização plena de todo o grupamento humano. E de onde vêm esses valores, né? Esses valores, quando provêm dessa prática da espiritualidade em ação, eles se provam extremamente eficazes. Então, nós podemos dizer que, na verdade, a espiritualidade é uma capacidade humana que, quando acessada, ela libera um poder criativo, energias criativas, capacidades criativas muito fortes. E nós não estamos falando da prática religiosa com seus dogmas e rituais, mas nós estamos falando o acesso a essa dimensão espiritual, a essa dimensão da espiritualidade em ação, que libera essas forças criativas, né? Então nós não estamos falando de rituais, nem estamos falando de dogmas, nem estamos falando de crendices, né? Mas nós estamos falando que a religião também tem o papel de liberação de capacidades criativas. Isso, de novo, é muito revolucionário, eu diria. Porque nós vemos a religião como um código de faça e não faça, de proibições, e nós dizemos, olha, mas a religião ela tolhe, a religião ela nos torna obedientes a um código de comportamento que é tolhedor, que nos impossibilita de sermos quem nós realmente queremos ser. Isso não é a religião. Isso são os dogmas e rituais que foram criados pelos religiosos ao longo dos milênios, ao longo dos séculos. Nós, de novo, estamos falando da espiritualidade em ação. E a espiritualidade em ação, essa religião em ação, ela é capaz de liberar energias criativas esplêndidas. Agora, o que nós estamos vendo hoje, voltando de novo aos dias de hoje? Nós estamos vendo nos dias atuais, né, um efervescer de uma crença extremamente limitante de que o único caminho para a realização espiritual, o único caminho para o contato com o divino transcendente é através da minha religião. Então, essa ideia de que a exclusividade do acesso à dimensão espiritual somente se dá através do código religioso que eu sigo. Então, eu tenho a salvação, vocês não têm a salvação. De novo, eu caí numa dimensão restritiva, né? O que eu preciso modificar é essa perspectiva restritiva, essa perspectiva que apequena a religião e termos a certeza de que a dimensão religiosa, esse religare, né, que é a raiz da palavra religião, né, a etimologia é essa religação com o transcendente, com o divino, é uma possibilidade libertadora de energias criativas enormes. E isso é muito desafiador para nós hoje em dia. Então, como é que eu posso alcançar esses valores agregadores para a sociedade? Porque se tem uma coisa tão fantástica dentro da religião, que é liberar capacidades criativas, que é liberar a possibilidade de sistemas econômicos, sociais, culturais, políticos, que propiciem a nossa capacidade máxima de revelarmos os nossos dons e as nossas potencialidades, a pergunta é como é que eu acesso essa religião? Onde é que se encontra essa religião, né? Na verdade, essa dimensão religiosa, ela ganha espaço quando nós percebemos a unidade da religião. Se nós vemos o processo religioso historicamente, né? Isso já foi objeto de uma outra fala minha,
sobre a possibilidade da unidade das religiões, mas eu sou obrigado a voltar a esse tema. Quando nós percebemos que as religiões, como um todo, fazem parte de um único processo de uma oxigenação da humanidade, eu vou encontrar a beleza da expressão religiosa em todos os lugares. E é essa beleza que faz com que essa expressão de religião em ação, essa expressão de espiritualidade em ação, seja capaz de liberar poderes inimagináveis na capacidade criativa dos seres humanos e na capacidade agregadora de seres humanos. Isso faz com que nós entendamos, daí então esse é o pulo do gato que eu vou dizer agora para vocês, que o papel da religião é criar uma civilização em constante evolução. Se esse é o papel da religião, como Bahá'u'lláh definiu, né? Levar avante uma civilização em constante evolução, esse foi o grande chamamento que Bahá'u'lláh fez no século XIX, né? Nos idos de 1860, mais ou menos, de que nós percebamos que dentro do código da espiritualidade, dentro desse conjunto de valores, né, que nós estamos falando, que nos levam à indulgência, que nos levam ao autocontrole, que nos levam à misericórdia, à compaixão, ao entendimento. Esse conjunto de valores, eles são extremamente necessários para conduzir uma civilização, um processo civilizatório em constante evolução. Porque o processo civilizatório ele vai ser um processo destrutivo se nós quisermos olhar somente para os nossos e para o nosso grupo. Esse processo ele tem um obstáculo enorme à sua frente, que é um processo autofágico, é um processo de autodestruição. Então, o processo de transformação se dá quando a gente coloca essa dimensão da espiritualidade numa ação a serviço do todo, e não a serviço somente de alguns poucos ou dos nossos, ou nessa perspectiva de que somente o meu caminho é o caminho. O que a humanidade clama hoje em dia, é por uma possibilidade do entendimento coletivo. E se esse entendimento coletivo existe, de que todos nós somos, na verdade, constituímos uma única família humana, e que todos nós estamos interligados por um único processo religioso, sejamos nós do candomblé, sejamos nós das religiões de matriz africana, desculpe, sejamos nós judeus, cristãos, muçulmanos, barrais, o que formos. Se nós entendemos que todos nós fazemos parte de um processo único de transformação, de evolução civilizatória, nós vamos perceber a beleza que cada ensinamento religioso traz e como essa beleza pode ser entendida, né? Eu fecho isso com uma experiência fantástica que eu tive hoje. Na UNB, aqui em Brasília, foi concedido o título de doutor honoris causa Sueli Carneiro, uma mulher negra, ativista do movimento negro feminista, filósofa, pensadora, doutora pela Universidade de São Paulo, mas que recebe o título de honoris causa. E na fala de apresentação que um professor da UNB fez de Sueli, que é uma seguidora do candomblé, ele fala sobre o fato dela ser filha de Ogum, e que Ogum é o abridor dos caminhos, é aquele que abre os caminhos, é aquele que lidera processos, né? E ele falou sobre uma figura que eu não consigo repetir agora, que vem do Yorubá, uma palavra que define quem é Ogum como essa ponta de lança, esse abridor de caminhos, que definia muito claramente quem é a Sueli Carneiro. Aquela mulher que abre caminhos e mostra os caminhos aos outros, que lidera processos, mas não é, digamos, a única, ela traz todo mundo junto com ela. Vejam que beleza você, a partir de uma interpretação do que é um orixá e de como você se relaciona
com essa dimensão espiritual, e como essa dimensão espiritual colocada em ação caracteriza uma pessoa cujo intuito a vida inteira, já aos 70 e muitos anos de idade, 72 anos de idade, se ele tem, continua sendo essa expressão da religiosidade em ação. Por isso que eu digo que quando a gente se abre e deixa de lado todas as ideias pré-concebidas e consegue ver em cada dimensão religiosa uma beleza, um ensinamento que nos leva ao crescimento, é aí que nós vamos conseguir fazer dessa humanidade uma nova humanidade e fazermos dessa civilização uma civilização que dá um salto para além no seu processo de caminhada civilizatória. É isso, obrigado.